Ainda, senhor presidente, como tenho 10 minutos, quero ainda discorrer sobre o desenvolvimento sustentável e inclusão social da pessoa com deficiência. Na semana passada, falei da tribuna sobre sustentabilidade na ótica dos direitos humanos. Na ocasião, abordei essa questão não apenas pelo viés ambiental, tampouco exclusivamente pelo viés econômico, mas falei pelo viés social. Tentei, além de juntar as duas abordagens, incluir o aspecto dos direitos humanos. Nesse sentido, falei da preocupação que devemos ter com os recursos naturais. Falei de uma distribuição mais justa dos mesmos e do acesso das gerações futuras a esses recursos. Hoje, senhor presidente, quero falar sobre um outro aspecto, a inclusão das pessoas com deficiência no contexto do desenvolvimento sustentável. As questões que levantamos a partir desse foco são: que tipo de sociedade queremos? Uma sociedade na qual as pessoas com deficiência verão seus direitos respeitados? E ainda, o planejamento de nossas cidades levará em conta o desenho universal da acessibilidade? No dia 23 de setembro de 2013, acontecerá nas Nações Unidas, em Nova York, a reunião de alto nível sobre deficiência e desenvolvimento, com o tema O Caminho a Seguir, a Agenda de Desenvolvimento e a Inclusão da Pessoa com Deficiência pós-2015. Como parte do calendário dos eventos preparatórios para a reunião de setembro, ocorreu na cidade de Salvador, Bahia, Consulta Regional das Américas. Participaram da consulta sobre a importância da acessibilidade e a pessoa com deficiência países como a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Além das delegações de 20 países da América Latina, estiveram presentes no encontro diversos representantes de organizações não governamentais e instituições como o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a União Internacional de Telecomunicações, UIT, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o Banco Mundial e o Alto Comissariado dos Direitos Humanos a nível internacional. Transcorrida nos dias 17 e 18 de maio, a Consulta Regional das Américas foi promovida e coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e contou com a presença do governador da Bahia, Jacques Wagner. Fica aqui as nossas homenagens ao Jacques Wagner, governador da Bahia, e à ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Cumprimentamos também da diretora de Divisão de Políticas Sociais de Desenvolvimento do Departamento de Temas Econômicos e Sociais das Nações Unidas, senhora doutora Daniela Bass, da assessora de representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, senhor Galiani Palierretti, e do secretário nacional da Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Como documento final, os Estados participantes adotaram uma declaração sobre a deficiência e desenvolvimento pós-2015, com a contribuição da sociedade civil presente lá na nossa querida Bahia. A expectativa desse documento é que o tema da deficiência esteja presente nas reflexões sobre os caminhos que a humanidade pretende seguir na busca de um país não só
com sustentabilidade, mas um planeta com sustentabilidade. De acordo com a declaração, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: perspectiva transversal da deficiência, adoção de mecanismos acessíveis de participação das pessoas com deficiência, garantia da acessibilidade como aspecto inerente ao desenvolvimento sustentável, adoção global do desenho universal, inclusão laboral com igualdade de oportunidade e acessibilidade e promoção, educação inclusiva. Acesso universal à saúde. Consideração da classificação internacional de funcionalidade, deficiência e saúde como instrumento comum global, entre outros. Pelo prisma da transversalidade, o tema da deficiência deve ser tratado de modo a permear todas as políticas públicas que objetivam uma realidade mais humana, igualitária, sustentável e justa. Assim, é fundamental que se dê visibilidade ao debate que envolve a sensibilidade, direitos humanos e sustentabilidade, conscientizando assim a todos de que esses princípios estão ligados de forma intrínseca. Isso fica claro no artigo do informativo Pauta Inclusiva, no seu número 8, que analisa o documento do final da Rio+20, onde diz: o futuro que queremos. Segundo o artigo, em termos conceituais, para que existam ganhos que beneficiem as pessoas com deficiência, a agenda de desenvolvimento precisa contemplar a perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável com a sensibilidade e inclusão no atendimento que deve ocorrer a incorporação desses conceitos como valor agregado ao conceito de desenvolvimento. Desejamos para um modelo de cidade sustentável com serviços básicos de qualidade que vise a busca de igualdade para todos. No outro olhar, invertendo a lógica de que são as pessoas com deficiência que devem se adaptar para participar da vida em comunidade e em sociedade, o artigo coloca: não são eles que devem se adaptar. Não são as soluções acessíveis e inclusíveis que têm que ser sustentáveis. As soluções sustentáveis é que têm que ser acessíveis e inclusivas. É isso que propõe o desenho universal como forma democrática de conceder os espaços urbanos, seus equipamentos, seus edifícios públicos e de uso público, repensando os ambientes de convívio entre as pessoas, respeitando a diversidade das experiências e as especificidades da integração humano-espaciais. A Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência estabelece diretrizes gerais para os Estados que a ratificaram. E aí, senhor presidente, eu destaco que, ao definir a acessibilidade, a Convenção redefine as ações voltadas às pessoas com deficiência e desloca a lógica do assistencialismo para os princípios da autonomia e da emancipação. Por fim, senhor presidente, é necessário que o respeito pelas diferenças e o convívio natural com a diversidade humana faça parte da vida nas cidades. Nesse sentido, é preciso que as pessoas com deficiência tenham garantidos a acessibilidade aos espaços e ambientes físicos, aos serviços de transporte, aos sistemas educacionais, aos meios de comunicação e informação. Termino, senhor presidente, dizendo que é fundamental, para cumprir a tarefa que temos diante de nós, não se pode olvidar que a inclusão da pessoa com deficiência e a acessibilidade não foram contempladas nos objetivos do milênio. Esse fato é relevante
quando verificamos que o debate para a construção de uma agenda de desenvolvimento sustentável está em curso e é intenso em todas as suas contradições e divergências, mas terá que acontecer. A ONU caminha nesse sentido, o mundo caminha nesse sentido. Senhor presidente, só para finalizar, eu quero ainda dizer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, aprovado aqui por unanimidade, se encontra praticamente pronto para ser votado lá na Câmara dos Deputados. Cumprimento aqui a ministra Maria do Rosário, que fez um GT, um grupo especial, para deixar o Estatuto em sintonia com a Convenção Internacional. O Estatuto, que já contempla mais de 250 artigos, será a grande peça, o grande arcabouço legal que vai garantir mais direitos para as pessoas com deficiência. Eu estou animado para que no dia 21 de setembro, quem sabe a presidenta Dilma possa sancionar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, lei de nossa autoria, que vai ficar aí marcada para sempre, na mente, na memória, na história do nosso povo, se nesse dia também as duas casas tiverem feito a sua parte, dando possibilidade, assim, da presidenta, como é a intenção dela, sancionar o Estatuto no dia 21 de setembro, início da primavera. Um abraço a todos. Mais uma vez me dirijo ao Aéreos, dizendo que estou muito animado com a fala que tivemos com a presidenta, na presença de 8 senadores do PT. A presidenta mostrou toda a sensibilidade e apontou caminhos que é possível construirmos um grande acordo para que vocês possam ter seus direitos garantidos. Um abraço, obrigado pela presença, obrigado, presidente. Sobre a mesa, 2 requerimentos que eu passo a ler. Senhor presidente, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, requeiro autorização para atender convocação do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano. Eu, como membro do Parlatino, irei participar das reuniões das comissões desse parlamento, que serão realizadas em São José da Costa Rica, no período de 28 a 31 de agosto de 2013, conforme convite anexo. Nos termos do artigo 39, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que irei me ausentar do país no período informado acima. Cícero Lucena, assina. Vai para a publicação. O outro requerimento é de autoria do senador Paulo Davim, nos mesmos termos, e comunica que, conforme o artigo 39, 1º do regimento, estará ausente do país de 28 a 30, um dia a menos que o senador Cícero Lucena. Vai para a publicação. Pela ordem de inscrição, passo a palavra ao senador Rubens Figueiró. Senhor presidente, senhores senadores, os problemas do setor de saúde no Brasil são graves e persistentes. Inúmeras pesquisas de opinião indicam reiteradamente que a sociedade brasileira aponta a saúde como o principal problema que o país enfrenta no seu cotidiano. Todos os dias acompanhamos pela imprensa denúncias das mais diversas envolvendo o setor. Saúde pública no Brasil virou um sinônimo de escândalo. Nada mais expressa o atraso de um país do que o descaso das autoridades com o sistema de saúde. O mau atendimento, a precariedade estrutural, a falta de recursos, a gestão precária, a corrupção, tudo isso acabou por gravar uma marca negativa da saúde pública no Brasil. Por todos os ângulos que olharmos, não há outra conclusão possível a se chegar. Temos que elaborar
em conjunto com setores organizados da sociedade, um plano de metas de curto, médio e longo prazos que possa, em menos de 4 anos, fazer uma reversão dos gargalos do setor e garantir o atendimento eficiente à sociedade. A permanecer o atual estado de coisas, seremos sempre um país potencialmente rico, com uma população extremamente pobre e doente. Temos que combinar as experiências mais avançadas em vários segmentos da nossa medicina, elaborar projetos com base em propostas exitosas que existem no Brasil, incorporar novas tecnologias no sistema SUS e, com isso, aproximar o que melhor existe na iniciativa privada, com o conceito de atendimento universalizado da saúde pública. Sabemos que isso custa caro, mas nada pode ser monetizado quando se trata da vida humana. Sei que o desafio é hercúleo, mas temos hoje no país a melhor e a pior medicina do mundo. Será que não é possível estabelecer um projeto que possa aproximar essas duas realidades, para que assim, com racionalidade e clareza, tenhamos uma saúde que atenda às necessidades dos pobres e de modo parecido com os ricos, pergunto eu. É provável que a necessidade de superar estas diferenças esteja no cerne das reivindicações dos movimentos de ruas, que clamam por melhor saúde para todos. A sociedade está protestando contra os monumentais problemas que ocorrem no dia a dia da saúde, porque percebe que os impostos que se paga para sustentar o sistema é cada vez mais pesado e o atendimento é cada vez mais precário e deficiente. Sabemos, senhores senadores, que fazer funcionar um sistema universalidade de atendimento do SUS é muito complicado. Somos um país continental e com as realidades regionais e locais extremamente desiguais. E isso reflete diretamente na administração da saúde pública. Acredito que essa seja uma tarefa que levará ainda décadas, mas com os recursos adequados, planejamento organizado e um plano de carreira consistente para médicos, enfermeiros, bioquímicos, etc., as coisas poderiam ficar mais fáceis. Lógico que, havendo mais recursos, com 10% do orçamento da União, a saúde teria chance de melhorar. Recentemente, o Movimento Nacional de Defesa da Saúde Pública, a Saúde Mais 10, reuniu mais de 1.800.000 assinaturas e entregou ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular para a destinação de 10% da receita corrente bruta brasileira ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A estimativa é de que o valor supere a 42 bilhões de reais em recursos adicionais por ano. Atualmente, o governo deve gastar, de acordo com o orçamento atual da União, cerca de 90 milhões de reais. Ou seja, o Brasil precisa de muito dinheiro no setor para começar a inverter os índices negativos de qualidade de atendimento. Cuidar da saúde é caro, mas é um objetivo, princípio do Estado. É realmente um dever do Estado. O Estado democrático de direito só é possível com cidadãos tendo acesso aos meios que garantam a qualidade de vida. Mais dinheiro para a saúde significa maior abrangência de cobertura, reajuste nas tabelas de procedimento do SUS, melhor aparelhamento do sistema de equipamentos de última geração, contratação de mais médicos, enfermeiros, ampliação de serviços locais, enfim, a criação de uma nova perspectiva de melhoria no médio e longo prazos. Claro que devemos ampliar os mecanismos de fiscalização, criar normas e punições mais rigorosas contra aqueles que desviam recursos da saúde. De todas as corrupções, a mais grave e a mais desumana são as que ocorrem nesse setor, porque ele está diretamente vinculado à preservação da vida. Nesta área, não pode haver complacência no ímpeto punitivo do Estado, mesmo porque estamos sacrificando os segmentos mais pobres e carentes da população. Conceitualmente, não existe atividade mais nobre do que cuidar e preservar a saúde.
Acredito que a base de qualquer política eficaz de distribuição de renda deve privilegiar alocações crescentes de recursos para a saúde e para a educação, visto que ambos os setores estão umbilicamente ligados. Estou convencido, senhor presidente, de que se chegará determinado momento de nossa história que o governo deverá refletir seriamente em promover uma inflexão de recursos para o programa Bolsa Família, por exemplo, e direcionar parte desse dinheiro para os setores nobres da atividade do Estado. Temos que vincular cada vez mais os conceitos de desenvolvimento humano com o desenvolvimento econômico. Como se diz, aspas, a economia somos nós, e não algo supra-humano, como muitos costumam considerar. Nesse aspecto, temos que considerar renda tudo aquilo que amplia as capacitações dos cidadãos, tudo aquilo que direta ou indiretamente reflete na melhoria das condições de vida das pessoas. Nesse aspecto, a melhoria do sistema de saúde deve ser analisada nesta diretiva. Melhorar o SUS e todo o sistema significa criar um grande impacto na renda dos brasileiros, principalmente das camadas mais pobres. Por esta razão, senhores senadores, analisando globalmente estas questões, tenho sérias dúvidas quanto à eficácia do programa Mais Médicos, lançado com grande estardalhaço e mesmo expectativa pelo governo federal. Até o momento, os resultados são pífios. O próprio Ministério da Saúde informou que os médicos inscritos no programa atingiram apenas 11% das vagas abertas. Temos atualmente 13.707 postos ociosos em 2.885 cidades brasileiras. A grande maioria continuará na mesma forma. A abertura de vagas para médicos estrangeiros apenas vai tumultuar mais um processo. Não vejo saídas tranquilas para esse problema. Pelo que tenho afirmado em pronunciamentos anteriores, sou simpático à análise do programa Mais Médicos. Tenho ouvido da população, inclusive recentemente, na viagem que fiz ao meu estado, Mato Grosso do Sul, prós e contras ao programa. Mais contras do que a favor. Reconheço, no entretanto, a tenacidade do ministro Padilha. Sei que ele tem as melhores das intenções. Vejo que o ministro tenta acertar e dar melhor de si, mas ele faz parte de um governo que vive um contexto adverso. Tudo isso sem considerar o fato de que, neste meio tempo, seu partido pretende dar-lhe a atribuição de ser candidato ao governo de São Paulo, que pode desviar as nobres intenções de Sua Excelência. Acho que isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Não é correto vincular questões que necessitam de um trabalho estruturado de alta administração com interesses específicos do campo eleitoral. Isso será mais um habilitamento do que um benefício para o setor. Não há como deixar de observar que o lançamento do programa Mais Médicos foi uma improvisação para atender, por intermédio do marketing, as demandas das ruas. Recentemente, li na imprensa de Campo Grande um artigo do médico cardiologista, ex-secretário de Saúde do Estado, Dr. Alfredo Arruda, meu querido amigo, no qual ele afirma de maneira peremptória que a proposta do governo para importar médicos estrangeiros tem o objetivo de se fugir dos problemas reais de nossa saúde pública. Aspas, é tudo marketing, ele escreve. Aspas ainda, estão tentando maquiar a verdade, enfatiza o médico sul-mato-grossense com larga experiência no setor. Cito aqui uma parte do seu texto divulgado na imprensa do meu estado. Aspas, o posto de saúde só tem solução com médico motivado com o exercício de sua profissão e com resultados concretos no dia a dia da comunidade. O resto é música para comício, fecha aspas. Cito outro trecho, aspas, os hospitais, os hospitais, aqui estão 95% vivendo um verdadeiro caos. O discurso é o mesmo, remuneração do profissional da saúde, investimentos, mais verbas para a saúde, mais equipamentos, mais compras e certamente mais roubo. Essa é a questão, rouba-se demais no Brasil, fecha aspas. Mais ainda, aspas,
se aumentarem os recursos para a saúde, sem prenderem os usurpadores do setor, de nada adiantará, fecha aspas. Para arrematar, enfatizo a proposta do Dr. Alfredo Arruda, que acho que merece ser avaliada por todos os senhores membros desta alta casa da República. Aspas, trata-se de um processo organizado em cadeia. Somente teremos bons consultórios quando tivermos bons médicos, principalmente bem pagos. Experimente criar uma carreira para o médico como a do promotor. Tudo mudará quando a importar médico para solucionar os problemas atuais da saúde pública. Isso é uma piada. Creio que a senhora presidente precisa de um bom médico conselheiro, alguém do ramo, com experiência e competência, fecha aspas, diz o doutor Alfredo Arruda. Finalmente, senhores senadores, temo pelo futuro da saúde pública no Brasil. Os problemas são imensos e as iniciativas governamentais ainda não atingem o fulcro do problema. Não nos resta outra alternativa. Nós, da oposição, temos que patrioticamente fazer esse alerta. O programa Mais Médicos vem apenas como um paliativo, com uma atitude diversionista, com ampla rejeição da classe médica. Sem estrutura adequada, médicos, enfermeiros, laboratório de análise, atendimento psicossocial, medicamentos, hospitais e clínicas adequadas, não sairemos do lugar. Senhor presidente, antes de encerrar o meu pronunciamento, solicito a Vossa Excelência a inclusão nos anais desta Casa da íntegra do artigo do médico cardiologista e ex-secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dr. Alfredo Arruda, cujo título é A Doença da Saúde. Não vou relatar os termos totais do artigo, mas espero a Vossa Excelência, pela clarividência que ele o faz, merece ser analisado pelos senhores senadores. Muito obrigado a Vossa Excelência. Seu requerimento será processado na forma do regimento. Com a palavra, pela ordem de inscrição, senador Aloysio Nunes Ferreira. Por 20 minutos improrrogáveis, em função da extraordinária demanda pela palavra nessa tarde de segunda-feira. Praticamente todos os senadores no plenário aguardando a oportunidade de se expressarem. Como gostaria. Senhor presidente, senhores senadores, o assunto que me traz hoje à tribuna é um desses temas estratégicos que nós somos sempre instados a revisitar. Eu me refiro, senhor presidente, à geração de energia elétrica, um tema cuja complexidade se reflete nas mais diferentes esferas da nossa vida social. Como sabemos, senhor presidente, o Brasil tem uma matriz energética que é basicamente hidrotérmica, ou seja, combina a geração de energia a partir de fontes hidráulicas, usinas hidrelétricas, e fontes térmicas. 98% da nossa energia é gerada a partir dessas fontes, hidráulica e térmica. Mas, nesse conjunto, todos nós sabemos que a energia hidráulica predomina fortemente, 70% do total. As fontes térmicas funcionam, sobretudo, para assegurar segurança no fornecimento da energia, especialmente em momentos de emergência, em momentos em que a fonte principal vê o seu, digamos assim, a sua matéria-prima preponderante, que é a água, escasseando. Essas fontes, que não a hidrelétrica, representam cerca de 30% do conjunto de energia produzida no Brasil, incluídas as usinas nucleares de Angra dos Reis. A escolha dessa fonte de energia hidráulica é natural, uma vez que no Brasil nós temos o terceiro potencial hídrico do mundo, atrás apenas da China e da Rússia.
Esse potencial, aliás, é uma grande vantagem para o nosso país, porque a geração de energia hidrelétrica é mais barata, é mais segura e é menos poluente do que as demais. Nós sabemos que toda geração de energia tem um custo ambiental, inclusive a energia hidrelétrica, porque ela usa necessariamente recursos naturais que transforma justamente em energia. E muitas vezes consumindo esses recursos, como é o caso dos combustíveis fósseis. As usinas hidrelétricas, por usar um recurso renovável, têm um impacto, no final de contas, menor. O seu problema, como sabemos, é o armazenamento desse recurso, que é a água, em reservatórios. E daí podem decorrer consequências ambientais importantes e muitas vezes indesejáveis. Mas se nós temos todo esse potencial, por que não ficamos apenas com energia hidrelétrica, como disse, mais barata, mais segura e menos poluente? A questão, meus caros colegas, é que a geração de energia hidrelétrica depende fortemente dos caprichos da natureza. Rios vazios, rio com pouca vazão, nos tempos de estiagem, por exemplo, significam um risco considerável para o sistema. Daí a necessidade de complementar a matriz com outras fontes. No caso brasileiro, a fonte térmica foi a opção escolhida, mas há outras formas minoritárias de geração que também compõem a nossa matriz, algumas das quais têm assumido maior proporção e assim ganhado importância ao longo dos últimos tempos. E uma delas é a energia eólica. Vejam, senhores, no final de 2012, nós tínhamos 82 centrais geradoras eolielétricas. Nome complicado, mas são as usinas geradoras de energia a partir do vento, movendo suas turbinas. Essas centrais tinham capacidade de produzir 1.814 megawatts, o que representa pouco mais de 1,5% do total gerado pelo Sistema Nacional. É pouco, mas já é bem mais do que o 0,03% que essa fonte representava há apenas 11 anos atrás, em 2001. E a depender do Plano Decenal de Expansão de Energia, nós chegaremos em 2020 com uma capacidade de geração de energia eólica de 11.532 megawatts, atingindo 6,73% da capacidade total, em lugar do 1,5% de hoje. Essa expansão tem se tornado mais viável na medida em que o preço desse tipo de geração tem caído, graças, sobretudo, a incentivos e ao barateamento dos equipamentos geradores. Nós sabemos, senhor presidente, que a geração de energia elétrica a partir da fonte eólica, dos ventos, tem uma série de vantagens. Ela também usa recurso renovável, tem baixo impacto ambiental, isso por um lado. Por outro lado, ela sente mais do que outras fontes a grande dificuldade de geração de energia, que é o problema do armazenamento. Ninguém armazena vento. Se pode prometer vento, mas armazenar vento é impossível. E essa é uma dificuldade importante no que se refere à logística necessária para compatibilizar a produção e o consumo em larga escala da energia elétrica. No caso das energias hidrelétricas, a energia é reservada, é indiretamente armazenada na forma de água, nos reservatórios. Isso, infelizmente, não é possível no caso da geração eólica. Como disse, não é possível armazenar vento. Isso implica também que as usinas eólicas têm um baixo grau de segurança energética, que é a capacidade do sistema de garantir o fornecimento de energia a qualquer tempo. As hidrelétricas, embora dependam, em certo grau, da generosidade das chuvas,
caso tenham um reservatório adequado, podem acumular água nos períodos mais chuvosos e usá-la nos mais secos. As eólicas, por sua vez, estão sempre dependentes do capricho dos ventos. Aqui merece uma pequena digressão sobre o erro estratégico do país, que nos últimos anos vem promovendo a construção de parque hidroelétrico a fio d'água, não permitindo armazenar água e, consequentemente, energia. Mas isso é tema para outra análise e, aliás, nesta semana haverá uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, exatamente destinada a debater esse tema, o tema de mantermos este dogma que tem sido adotado nos últimos anos, que é a construção de usinas hidrelétricas praticamente sem reservatório, a fio d'água. O que isso representa em termos de desperdício de potencial hídrico no nosso país. Em todos os casos, senhor presidente, e em especial nos que a segurança energética é baixa, a rede de transmissão que liga as unidades de geração entre si às redes de distribuição, que leva a energia gerada aos consumidores, são absolutamente fundamentais. Uma usina eólica cuja existência só se justifica como peça complementar no esforço de geração de energia elétrica, que não esteja interligada ao sistema, é um elefante branco. Implica em custos, mas não gera benefício algum. Geração sem transmissão, geração de energia elétrica sem transmissão, não tem o menor sentido, porque a energia elétrica é produzida para ser distribuída, e a condição da distribuição é exatamente a transmissão. Infelizmente, esse tem sido o caso, elefantes brancos, usinas construídas sem rede de transmissão, tem sido o caso das usinas construídas a partir de 2010 e que começaram a ser entregues no ano passado. Usinas eólicas. Em julho do ano passado, 28 usinas eólicas estavam prontas para funcionar, mas não podem fornecer energia elétrica para o sistema elétrico interligado nacional por falta de linhas de transmissão. Essas linhas, que em sua maioria deveriam ter sido entregues há um ano, já estão muito atrasadas e mais atrasadas ficarão ainda, já que não devem ficar prontas, de fato, antes de 2014. Então, nós estamos diante de um fato digno de menção no livro dos recordes. 28 usinas eólicas construídas, instaladas, prontas, podendo gerar energia, mas não estão gerando, porque não foram instaladas linhas de transmissão. 28 usinas. Essas usinas não estão gerando energia, mas elas estão gerando custos. A ANEEL já multou pelo atraso a empresa responsável pela construção de linhas de transmissão. Mas quem é que vai pagar de fato a conta? Quem vai pagar de fato a conta, e que já está pagando, é o consumidor. As usinas, diferentemente das linhas, foram entregues no prazo. A empresa contratada para construir as usinas eólicas, as empresas construíram, cumpriram o seu cronograma, cumpriram as suas obrigações. E o contribuinte brasileiro já está pagando o custo da energia contratada. Nós estamos pagando o custo de uma energia que não está sendo gerada. Porque a empresa que construiu a usina cumpriu o seu programa, entregou as usinas no tempo, mas não foram criadas usinas de transmissão, as linhas de transmissão. O contribuinte brasileiro está pagando o custo dessa energia, R$ 120 por megawatt-hora. Está saindo do bolso do consumidor brasileiro, porque as usinas prontas recebem remuneração do governo, como se elas estivessem gerando energia. É um absurdo completo. Usinas prontas para gerar energia, tem um custo, esse custo está sendo pago pelo consumidor brasileiro, mas como a energia não está sendo gerada, é puro desperdício, é puro prejuízo. Além disso, o consumidor é forçado também, além de pagar por essa energia
que não está sendo produzida, o consumidor é forçado também a pagar pelo custo de funcionamento das termoelétricas, que estão em uso para compensar a energia eólica que não está sendo distribuída por falta de conexão ao sistema. Então, o contribuinte está pagando duas vezes. O senador Agripino já fez aqui na tribuna uma denúncia sobre uma primeira parcela desse custo, que é o custo da energia, que é o custo de implantação das usinas que não estão gerando energia elétrica por falta de linha de transmissão. O senador Agripino já fez a denúncia desse fato aqui na tribuna. Mas há um outro custo, repito, porque para compensar a falta dessa energia eólica, foram acionadas térmicas. E essa energia termoelétrica, senhor presidente, custa 10 vezes mais caro que a energia eólica. Se a energia eólica, nós estamos pagando pela energia eólica contratada e não distribuída R$ 120 por megawatt-hora, nós estamos pagando para as termoelétricas que estão gerando para suprir a falta dessa energia 10 vezes mais caro, R$ 1.100 por megawatt-hora. Ou não. Nós estamos pagando efetivamente. Ou não, senador, se elas estiverem paradas aguardando o momento que deve ser acionada? Não, elas estão sendo acionadas. Agora? Agora. Mas e quando paradas, quanto custa? Sim, mas veja, elas estão sendo acionadas agora, porque para suprir a falta de energia que não está sendo gerada pela energia eólica contratada. Como uma não está funcionando, é preciso contratar outra. Então, o custo se compõe de duas parcelas. O custo da usina eólica instalada e que não gera energia, e o custo da termoelétrica que precisou ser ligada para suprir essa falta de energia. Essa é uma demonstração clara, senhor presidente, da inépcia administrativa do governo federal. Não faz sentido construir usinas que ficarão paradas por anos, aguardando que a energia que produzem possa ser integrada ao sistema e chegar ao consumidor. Para se ter uma ideia, a usina eólica de Candiba, na Bahia, está pronta para gerar energia desde junho do ano passado, desde junho de 2012. Mas a transmissão só está prevista para começar em fevereiro de 2014, 20 meses depois. Prevista, vejam bem. Mas como todos nós sabemos, essas previsões frequentemente costumam falhar, sabe-se lá quando é que essas usinas poderão cumprir a finalidade para a qual foram contratadas pelo governo. E quem paga, repito, por essa inépcia é o consumidor brasileiro. Feitas as contas, o valor pago a mais pelo consumidor do sistema elétrico interligado já acumulou entre junho de 2012 e julho de 2013 mais de 2 bilhões e 256 milhões de reais. Só na primeira semana de agosto, mais de 37 milhões e 230 mil reais já foram pagos. A conta para os consumidores de energia, ou seja, o povo brasileiro, como vem, é bastante alta. É muito alta, é muito salgada. O próprio governo agora vem dizendo, depois que a história foi explorada pela imprensa, que aprendeu a lição e que não contratará, em um primeiro momento, novas usinas em áreas que não tenham linhas de transmissão instaladas e, num segundo momento, que estenderá linhas até as áreas com potencial eólico antes de colocar tais áreas em leilão para a construção de usinas. Aprendeu. Talvez tenha aprendido. Antes tarde do que nunca. Mas o prejuízo está aí. Senadora Luiz, a pergunta que eu faria é se isso é inércia ou é uma opção equivocada ou por motivos inexplicáveis pelas termoelétricas. Porque não se trata de inércia. As termoelétricas estão aí, custaram fortunas, estão encarecendo o preço da energia elétrica no Brasil e a eólica foi abandonada. A eólica tem sofrido grandes modificações agora. Eu vi recentemente na Espanha geradores menores, mais leves. Até um tempo atrás elas não eram tão baratas assim. Elas eram caras
e não existe produção nacional de turbinas eólicas. Mas é uma opção, a opção que foi feita pela compra das termoelétricas. É uma opção já antiga.